Psicofobia, Leda, é o preconceito contra aqueles que padecem de deficiências e de transtornos mentais. Então, aqueles que têm deficiências mentais e transtornos mentais, e também aqueles que trabalham nessa área. Por exemplo, eu, como psiquiatra, eu sofro muito preconceito. As É pessoas sempre mesmo? ficam naquela ideia de que assim, o psiquiatra é louco, ou meio louco, ou só trata de loucos. E aí acaba que as pessoas mudam muito quando estão frente a frente conosco em festas, bares, restaurantes, do tipo assim, ó, cuidado com o que nós vamos falar aí, porque o doutor vai interpretar, cuidado com o que nós vamos falar aí, que o doutor vai tecer alguma consideração, algum comentário, ou entender melhor quem somos nós. E não é assim. Ninguém vive de plantão, ninguém fica 24 horas de plantão, né? Não é possível fazer assim. Então, há, de um lado, o preconceito contra a doença mental e, do outro, o medo de ser julgado e classificado como doente mental, é isso? Sim, com certeza. Só para você ter uma ideia, médicos, Lida, têm preconceito com doentes mentais e preconceito em encaminhar doentes mentais para os psiquiatras. É muito comum falar assim, não, vou mandar você para um psiquiatra. Não, você não está louco. Como que quem vai ao psiquiatra são apenas as pessoas que estão loucas, enlouquecidas. E não é assim que funciona, né? Psiquiatra, desde Freud, nós já iniciamos ali, né, com um médico que criou a psicanálise e trabalhou muito intensamente com a psicanálise, e eram só psicoterapias, nem tinham medicamentos, nem tinham como abordar pessoas que tinham doenças mentais graves. Depois vieram vários médicos que criaram vários tipos de psicoterapias, e todas essas com a intenção única e exclusiva de dar qualidade de vida e boas condições de saúde para as pessoas. Mas não é assim que Hollywood, né, criou ali todo um estereótipo e que as pessoas acabaram acreditando nisso e achando que se é doido é perigoso, se é doido está louco, não tem noção do que está fazendo e aí tem que ser restrito ou tirado do convívio da sociedade. Não pode ser assim, não podemos agir assim. Nós temos hoje, só para você ter ideia, no Brasil, não são 30 milhões de pessoas com doenças mentais, são mais de 70 milhões de pessoas com doenças Meu mentais. Deus. A OMS disse que nós já temos no mundo mais de 1 bilhão de pessoas com doenças mentais. E não tem nem como você saber quem tem ou quem não tem. Eles estão no nosso dia a dia, no nosso convívio, só que, bem tratadas, não tem nenhum risco para ninguém, nem para si mesmo. Isso é muito importante ter isso em mente e entender bem isso. Qual é a doença mental mais prevalente? Tem uma mais prevalente que as outras? Tem sim. A doença mental mais prevalente é a depressão. Só para você ter ideia, 20 a 25% da população antes da pandemia, né? Antes da pandemia, tinha, teve ou viria a ter doença mental. Então, prevalência é 20%, 20 a 25% da população teve, tem ou terá um quadro de depressão ao longo da vida. Então, é muito prevalente. Mas no Brasil, você tem posso te dizer uma surpresinha. Você vai achar surpreso, vai achar interessante o que eu vou te falar. Só para você ter ideia, antes da pandemia, 9,3% da população brasileira, aí já não é mais prevalência, né? É incidência, são nomes diferentes, mas não importa, pessoal. Não tenta fazer conta, não, só entende o que eu vou explicar. 9,3% da população brasileira, antes da pandemia, tinha transtorno de ansiedade. Significava 18,6 milhões de pessoas. E o Brasil, campeão mundial, o primeiro do mundo em transtornos de ansiedade. Então, nós não somos um país de pessoas tranquilas, nós somos um país de pessoas ansiosas. Lembra? E depressão, nós dividíamos ali, ó, a ponta com os Estados Unidos, 5,8% da população brasileira antes da pandemia tinha depressão, 5,9% da população americana tinha depressão antes da pandemia. Empate técnico,
ali. Então, um país de ansiosos e de deprimidos. Só que, pós-pandemia, você sabe para quanto que pulou pela última pesquisa feita em 2022, 21, publicada em janeiro de 2022, pesquisa chamada Vigitel. Você sabe para quanto que pulou? 11,6% da população com Caramba. sintomas depressivos. Então, somos um país de pessoas ansiosas, um país de pessoas deprimidas, o que é muito E essas triste. pessoas ansiosas e deprimidas estão medicadas? Claro que não, né? Não, não estão cuidadas, não estão medicadas, não estão nem em psicoterapia, nem em tratamento psicofarmacológico, como deveria ser, porque não tem acesso ao tratamento. Infelizmente, no nosso sistema público de saúde, apesar de ter um grupo de trabalho, a equipe de trabalho que é multidisciplinar, que é importante que seja, bem treinada, uma das melhores do mundo no sistema privado, você não tem o mesmo no sistema público, infelizmente. Apesar de ser os mesmos profissionais. Por quê? Gestão, né? Gestão ruim, gestão que não é baseada em epidemiologia, é baseada em evidência científica, é uma gestão muito mais política, muito mais ideológica. E isso faz com que os índices de suicídio cada vez mais só aumentem na nossa sociedade. Cada vez mais pessoas estão suicidando. No resto do mundo, o que está acontecendo? Na Europa, Estados Unidos, Ásia, os índices de suicídio caem, mas no Brasil não. Os índices de suicídio só aumentam, porque não tem assistência, não tem o cuidado que deveria ter, não tem o acesso a tratamento que deveria ter. O preconceito, Leda, essa psicofobia que existe, ela é estrutural. Só para você ter uma ideia, você não conhece sequer, você, Leda, não conhece sequer uma unidade de psiquiatria em hospital geral. Você conhece? Eu já ouviu falar? Não. Porque nós, psiquiatras, sabemos que nós acompanhamos isso. Mas é raro ter uma unidade de psiquiatria em hospital geral. É raro ter leitos psiquiátricos em hospital geral, o que não é a mesma coisa de unidade de psiquiatria. É raro você ter. E se você chegar com alguém numa emergência comum, se você chega com alguém com problema ortopédico, normal. Oftalmológico, normal. Otorrinolaringológico, normal. Dermatológico, normal. Se você chega com um doente mental, que é isso? Não, nós não atendemos aqui não. E não tem onde atender, porque não tem psiquiatra nos serviços de emergência dos hospitais. Mesmo nós sabendo que são das doenças mais prevalentes, das doenças que mais afastam do trabalho, das doenças que mais tiram pessoas da convivência social, de trabalho e convivência familiar. Mas E o por que preconceito nós não é estrutural. temos as pessoas no hospital, nos hospitais, os Por causa, psiquiatras? por causa do preconceito estrutural. Eles têm medo do psiquiatra e também dos doentes mentais. Como se os doentes mentais fossem perigosos. E não são perigosos. 96% das pessoas que cometem violência, 95 alguns estudos, 96 outros estudos, das pessoas que cometem violência não são doentes mentais. São pessoas, entre aspas, comuns. Os doentes mentais são maltratados, mal vistos, malquistos, desrespeitados. Um doente mental que teve uma internação psiquiátrica, por exemplo, vou te contar um caso. Um pai, ele tinha 2 filhos esquizofrênicos. Leda, não é fácil. É muito difícil lidar com 2 filhos com esquizofrenia dentro de casa. Mas um dia um filho dele estava bem, super bem. Eu trabalhava no Hospital São Vicente de Paulo, aqui em Taguatinga, que é uma cidade satélite aqui do Distrito Federal. E ele ia lá e eu falei assim, pai, o que está acontecendo? Eu trouxe ele, porque ele está agitado, está inquieto, e não, vim trazer aqui para já medicar logo, para resolver logo, estar aqui na emergência. Aí eu falei com o filho, o que foi que houve?
Nada, doutor. É que o remédio que eu estou tomando dá fome demais. E se eu abrir a geladeira 3 vezes, meu pai acha que eu já estou agitado, que eu já estou inquieto demais, que eu preciso me aquietar. E eu fui e chamei o pai depois. O que ele fez, pai, dessa agitação que o senhor me falou? Ele, não, abrindo a geladeira toda hora. Tem que ir. Por quê? Porque dessa infelicidade, nós psiquiatras passamos a vida inteira. Eu estou nessa há 35 anos, Leda. 35 anos atendendo doentes mentais e lutando contra o preconceito incessantemente. Então, nós psiquiatras precisamos cuidar também, porque às vezes a informação que nos chega, nós precisamos filtrar, nós precisamos tomar cuidado, porque a pessoa não está doente. Ela está com um efeito colateral de um remédio que aumenta muito a fome. E todo mundo conhece esse remédio, não vou dizer nome comercial, eu não sou ligado a nenhuma indústria farmacêutica, a nenhum ONG, a nada disso. Mas é a prometazina. Prometazina é um antialérgico. E que ele estava tomando e que aumentou muito a fome. E ele ia lá toda hora comer alguma coisa, coitado. O que ele estava de doente? Nada, ele estava estável. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!